Bom dia, 7 horas da manhã, chuvinha e frio. Puta frio aqui hoje. Bom dia, a gente ainda tá deitado na cama com preguiça. Muita gente perguntando se é frio aqui dentro do Hotel Caverna, mas não é, quentinho. A gente até ligou o ar durante a noite, principalmente porque o Rodrigo é muito calorento. Mas eu queria comentar com vocês sobre a eleição americana, comecei a dar uma olhada aqui, e tem muitos estados de que a pesquisa apontava para uma... Eu vi... Bom dia, 7 horas da manhã, chuvinha e frio. Puta frio aqui hoje. Bom dia, a gente ainda tá deitado na cama com preguiça. Muita gente perguntando se é frio aqui dentro do Hotel Caverna, mas não é, quentinho. A gente até ligou o ar durante a noite, principalmente porque o Rodrigo é muito calorento. Mas eu queria comentar com vocês sobre a eleição americana, comecei a dar uma olhada aqui, e tem muitos estados de que a pesquisa apontava para uma vitória do Biden, e já são estados que têm vitória do Trump. Então, as apurações, tem vários lugares que eu tô vendo as apurações. Bom dia, 7 horas da manhã, chuvinha e frio. Puta frio aqui hoje. Bom dia, a gente ainda tá deitado na cama com preguiça. Muita gente perguntando se é frio aqui dentro do Hotel Caverna, mas não é, quentinho. A gente até ligou o ar durante a noite, principalmente porque o Rodrigo é muito calorento. Mas eu queria comentar com vocês sobre a eleição americana, comecei a dar uma olhada aqui, e tem muitos estados de que a pesquisa apontava para uma vitória do Biden, e já são estados que têm vitória do Trump. Então, as apurações, tem vários lugares que eu tô vendo as apurações que ainda não colocaram os estados que o Trump já venceu, e o mercado financeiro já está apostando numa vitória do Trump. Então, não vai ser uma vitória de lavada, aparentemente, mas tem muita gente que estava apostando aí em vitória do Biden em vários estados que não vai acontecer. Então... E aí, pessoal, tudo bem? Tá uma baita chuva aqui hoje, baita frio. A gente tomou café da manhã e viemos aqui, eu vim trabalhar. O Rodrigo tá descansando um pouquinho. E aí, pessoal, tudo bem? Tá uma baita chuva aqui hoje, baita frio. A gente tomou café da manhã e viemos aqui, eu vim trabalhar. O Rodrigo tá descansando um pouquinho. E aí eu queria falar com vocês sobre esse caso aí da Mariana Ferrer. Ainda tô observando aqui as eleições americanas, enquanto isso não se define. Queria falar com vocês rapidamente sobre essa questão da Mariana Ferrer. Então, assim, primeira coisa, né? Acho que o mais importante quando a gente tá na internet, na hora de disseminar uma informação, é conferir de verdade se aquilo tem sentido. E se aquilo foi falado, ou se foi divulgado, se foi escrito. Então, estão divulgando a exaustão, essa história de estupro culposo, que, lógico, não foi falado em nenhum momento na sentença, mas aí estão falando, não, porque o juiz disse que não houve intenção, de estupro, né? Então, que isso seria o tal do estupro culposo, mas ele também não falou isso em nenhum momento na sentença. E eu fui ler a sentença, minha prima é advogada, também estava conversando com ela,
Eu vi os stories da doutora Tameia, eu recomendo bastante, ela é bastante didática. E eu também vi várias threads, né, sobre isso, sobre as inconsistências do depoimento, porque a grande questão desse processo não é saber se houve ou não houve a conjunção carnal, como eles chamam, mas se houve estupro de vulnerável, que é o que ela alegava. Ela disse que ela foi dopada e aí acabou sendo estuprada. Só que o que eles encontraram nas investigações foi que ela não foi dopada. Nos exames toxicológicos isso não aconteceu. Isso isso não apareceu. Deu que não tinha nenhum traço de álcool, ou drogas, ou nada disso. Então, por falta de provas, o juiz absolveu o réu por falta de provas, porque não havia como provar que houve estupro de vulnerável, e aí ficou apenas a questão: será que foi estupro mesmo ou não foi? Porque o que ela alegava é que ela não estava em condições nem de saber onde ela estava. E as provas que foram mostradas, não só do exame toxicológico, mas as filmagens, tudo isso, mostrou, ou pelo menos colocou em dúvida, que ela estaria dopada, não estaria em plenas faculdades mentais para conseguir se defender ou qualquer coisa do tipo. Então ele foi absolvido por isso. Mas então, sem entrar no mérito, qual a culpa que o cara teve nisso, se houve alguma forçação de barra da parte dele, ficou a palavra dela contra a dele, e a dela foi, de uma certa forma, desmoralizada um pouco, porque não houve nenhuma comprovação de que ela estava dopada, como ela disse, pelo contrário. O que mostrou, as provas mostraram o contrário. Então, se você entrar nesse mérito, o que eu acho que é importante da gente discutir aqui é essa sinalização da virtude tão presente nas redes sociais. Qualquer pessoa normal acha estupro uma coisa absurda, abjeta, nojenta, qualquer pessoa normal. Então, é lógico que quando a gente vê um negócio desse, a gente sente, principalmente a gente que é mulher, a gente sente isso como se fosse com a gente. E a gente quer demonstrar apoio, a gente quer demonstrar indignação, isso é natural. Só que a gente tem que ter muito cuidado com as informações que são passadas na internet, porque eu tô vendo muita gente compartilhar essa coisa do estupro doloso, que não só não houve essa citação, como não houve em nenhum momento falando que não houve intenção de estuprar, e aí por isso que ele absolveu, não tem nada a ver. Essa sentença não foi falada de nada parecido com isso. Então, quando a gente vê uma situação que mexe com a gente, naturalmente mexe, né? Um caso de estupro, como eu falei, é uma coisa muito nojenta e a gente quer demonstrar apoio. E aí, pessoal, tudo bem? Tá uma baita chuva aqui hoje, um baita frio. A gente tomou café da manhã e viemos aqui, eu vim trabalhar. O Rodrigo tá descansando um pouquinho. E aí eu queria falar com vocês sobre esse caso aí da Mariana Ferrer. Ainda tô observando aqui as eleições americanas, enquanto isso não se define. Queria falar com vocês rapidamente sobre essa questão da Mariana Ferrer. Então, assim, primeira coisa, né? Acho que o mais importante quando a gente tá na internet, na hora de disseminar uma informação, é conferir de verdade se aquilo tem sentido. E se aquilo foi falado, ou se foi divulgado, se foi escrito. Então, estão divulgando a exaustão, essa história de estupro culposo, que, lógico, não foi falado em nenhum momento na sentença. Mas aí estão falando, não, porque o juiz disse que não houve intenção de estupro, né? Então, que isso seria o tal do estupro culposo. Mas ele também não falou isso em nenhum momento na sentença. E eu fui ler a sentença, minha prima é advogada, também estava conversando com ela. Eu vi os stories da doutora Tameia, eu recomendo bastante, ela é bastante didática. E eu também vi várias threads, né, sobre isso, sobre as inconsistências do depoimento, porque a grande questão desse processo não é saber se houve ou não houve a conjunção carnal, como eles chamam, mas se houve estupro de vulnerável, que é o que ela alegava. Ela disse que ela foi dopada e aí acabou sendo estuprada. Só que
O que eles encontraram nas investigações foi que ela não foi dopada, nos exames toxicológicos isso não aconteceu. Isso isso não apareceu. Deu que não tinha nenhum traço de álcool, ou drogas, ou nada disso. Então, por falta de provas, o juiz absolveu o réu por falta de provas, porque não havia como provar que houve estupro de vulnerável, e aí ficou apenas a questão, será que foi estupro mesmo ou não foi? Porque o que ela alegava é que ela não estava em condições nem de saber onde ela estava. E as provas que foram mostradas, não só do exame toxicológico, mas as filmagens, tudo isso, mostrou, ou pelo menos colocou em dúvida, que ela estaria dopada, não estaria em plenas faculdades mentais para conseguir se defender ou qualquer coisa do tipo. Então ele foi absolvido por isso. Mas então, sem entrar no mérito, qual a culpa que o cara teve nisso, se houve alguma forçação de barra da parte dele, ficou a palavra dela contra a dele, e a dela foi, de uma certa forma, desmoralizada um pouco, porque não houve nenhuma comprovação de que ela estava dopada, como ela disse, pelo contrário. O que mostrou, as provas mostraram o contrário. Então, se você entrar nesse mérito, o que eu acho que é importante da gente moralizada um pouco, porque não houve nenhuma comprovação de que ela estava dopada, como ela disse, pelo contrário. O que mostrou, as provas mostraram o contrário. Então, se você entrar nesse mérito, o que eu acho que é importante da gente discutir aqui é essa sinalização da virtude tão presente nas redes sociais. Qualquer pessoa normal acha estupro uma coisa absurda, abjeta, nojenta, qualquer pessoa normal. Então, é lógico que quando a gente vê um negócio desse, a gente sente, principalmente a gente que é mulher, a gente sente isso como se fosse com a gente. E a gente quer demonstrar apoio, a gente quer demonstrar indignação. Isso é natural. Só que a gente tem que ter muito cuidado com as informações que são passadas na internet, porque eu tô vendo muita gente compartilhar essa coisa do estupro doloso, que não só não houve essa citação, como não houve em nenhum momento falando que não houve intenção de estuprar e aí por isso que ele absolveu, não tem nada a ver. Essa sentença não foi falada de nada parecido com isso. Então, quando a gente vê uma situação que mexe com a gente, naturalmente mexe, né? Um caso de estupro, como eu falei, é uma coisa muito nojenta e a gente quer demonstrar apoio, é importante a gente analisar tudo friamente e não sair com o dedinho nervoso apertando lá ou compartilhar porque você quer mostrar para outras pessoas que você se importa, que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa que é contra esse tipo de coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ter calma. Não dá para sair fazendo as coisas com a cabeça desse jeito. E aí, pessoas que analisam isso de maneira crítica, de maneira fria, técnica, é cancelada, porque o tribunal da internet já definiu que o cara é culpado. E se o juiz definiu de outra forma, então ele é machista, cultura do estupro. Gente, o que seria uma cultura de alguma coisa? Seria algo amplamente aceito na sociedade. Não existe cultura de estupro no Brasil. Existe sim estupradores, existe sim uma legislação extremamente benéfica ao estuprador, ao criminoso de forma geral. Inclusive, várias vezes que a gente fala sobre isso, somos chamados de, vocês querem encarcerar pessoas e tudo isso. Então, assim, não existe cultura de estupro no Brasil, que é uma coisa que é mal vista até mesmo por criminosos. Estupradores nas cadeias, a gente já sabe o que acontece. Uma cultura implica em algo amplamente aceito, em algo que não é mal visto. Isso acontece em sociedades, no mundo árabe, por exemplo, em que existem teocracias e que, por exemplo, mulheres que são estupradas, às vezes são obrigadas a casar com o estuprador, ou se ela é casada e é estuprada, ela é condenada à morte por apedrejamento porque ela infringiu em adultério. Não sei se a palavra técnica é essa, mas vocês entenderam o conceito. Então, assim, é muito forte falar de cultura do estupro no Brasil quando é uma coisa que é amplamente mal vista. Então, o que a gente tem que lutar, nós mulheres, nós pessoas, sociedade, pessoas normais que visam direitos humanos das pessoas em geral? A gente tem que lutar para que a
nossa legislação penal seja dura o suficiente para as pessoas pensarem 2 vezes antes de cometer crimes. Então, de tudo isso, acho que a gente pode aprender primeiro a ter cuidado com as coisas que a gente compartilha, ter calma, essa sanha de sinalizar virtude para os outros ou para si mesmo é muito complicada, porque às vezes a gente compartilha coisas que a gente nem sabe direito o que é, nem entendeu direito. Como eu falei no começo desses stories, muita gente falando que o juiz foi machista porque disse que não houve intenção de estuprar. Em nenhum momento ele falou sobre isso, ele apenas absolveu o réu porque não houve comprovação de vulnerabilidade da vítima, que era o que ela alegava. Ponto, somente isso. E segunda coisa, falar de cultura do estupro, que é extremamente forte, é uma coisa que demandaria a sociedade achar isso aceitável ou normal em alguns casos, e a maior parte da sociedade não acha isso normal. E vamos lutar para uma legislação mais dura. Que era o que ela alegava. Ponto, somente isso. E segunda coisa, falar de cultura do estupro, que é extremamente forte, é uma coisa que demandaria a sociedade achar isso aceitável ou normal em alguns casos, e a maior parte da sociedade não acha isso normal. E vamos lutar para uma legislação mais dura, para leis piores para criminosos, e não o contrário, como boa parte da esquerda progressista quer. Ah, mas uma coisa sobre o advogado, que na audiência ali humilhou a menina, né? Uma coisa são as provas e a conclusão do juiz em relação ao caso, de acordo com as provas que ele teve acesso. Outra coisa é a postura do advogado, que a gente pode achar deplorável, pode condenar a postura dele, de humilhação da menina, de falar das roupas dela. Então, esse tipo de coisa a gente pode condenar, obviamente, mas são coisas separadas. A postura do advogado é diferente da decisão do juiz, que em nenhum momento falou de estupro culposo ou de que não houve intenção e por isso ele iria absolver a pessoa. Ele absolveu apenas baseando-se nas provas em que não houve nenhum indício que ela realmente estava em condição de vulnerabilidade. Apenas isso. Bom, a gente foi comer um negocinho aqui perto do hotel. Tá um puta frio. Puta frio, né, Rô? Ó, pro Rodrigo tá com frio. Pensa nessa situação. Pro Rodrigo tá com frio, que tá muito frio. Tá, foi um dia de merda, só choveu. Não deu pra fazer absolutamente nada. Amanhã não vai sair balão de novo. Mas a gente conseguiu trocar nossa passagem de sexta-feira de manhã pra sexta-feira no fim da tarde. Então ainda temos uma esperança de que o balão vai sair na sexta-feira. E, porra, os únicos 3 dias que vão chover dessa semana inteira são os dias que a gente tá aqui. É muito azar. E, meu, tá um vento, um gelo. O Rodrigo reclamando que tá muito frio. Não, ele tá de gorro, gente. Presta atenção, ele está de gorro. Só pra vocês terem uma noção. É o tipo de pessoa que tá todo mundo de casaco e ele de camiseta. Mas hoje ele está de gorro. Então é uma merda, porque aqui tudo se faz fora. Tipo, foi um dia muito frio, muita chuva, muito vento. E, enfim, amanhã a gente tem uns passeios que a gente agendou aí com um guia. Então, pelo menos vai ser de carro. E vai dar pra conhecer uns lugares. E amanhã vai chover, acho que até meio-dia, pelo menos tá previsto. Mas depois fica nublado, mas para de chover. E agora a gente tem que torcer pra sexta-feira dar pra sair o balão. Senão eu vou ficar muito frustrada. Já tô um pouco frustrada de estar aqui com chuva, né? Foda.